That's right. Got it. Ok. Gente, então, meu nome é Catarina. Já falamos. Eu tenho 28 anos. Quem entrou há alguns minutos deve ter ouvido um pouco da minha conversa com o Jeff sobre chegar aos 30. Bem, como eu disse, eu fiz faculdade em Fortaleza. Eu comecei em 2011, em agosto de 2011. Em agosto de 2014, eu fui para Indiana, pelo Ciência Sem Fronteiras, fiz 6 meses de curso de inglês e depois estudei 1 ano de geologia, que é o meu curso, inclusive, até hoje estudo geologia. Nos Estados Unidos fiquei até o final de 2015, lá também fiz um estágio na Califórnia, Jeff fez um em Las Vegas, nos encontramos por lá. Voltei para o Brasil em 2016, continuei meus estudos em geologia, me formei em 2017. Nesse meio do caminho, eu dei aula de inglês na Wizard, em Fortaleza. Quando eu me formei em 2017, comecei a trabalhar como mining consultant, como é que eu posso falar em português? Até consultora de geologia na área de mineração. E também comecei a trabalhar como coordenadora pedagógica da Wizard. Eu já trabalhava como professora, já conhecia a metodologia e acabei sendo convidada para ser coordenadora. Nesse meio do caminho, eu decidi... Opa, acho que tem alguém aqui. Só acho que ela esqueceu o microfone ligado, mas pode continuar. Sem problemas. Bem, antes de entrar no mestrado em si, em Budapeste, em 2020, queria ressaltar que desde sempre o meu plano foi se tornar professora acadêmica. Sempre quis, sempre tive em mente que eu queria dar aula de geologia para universidade, então sempre tive em mente que eu teria que fazer um mestrado, que eu teria que fazer um doutorado e o que eu precisaria para chegar nesse degree, nesse nível que eu preciso para passar num concurso. A princípio seria para ser professora no Brasil, hoje em dia eu já não sei, não sabemos. E aí... Não sabemos, essa pandemia ainda veio para mostrar mais ainda que o amanhã é completamente incerto, né? Então, que a gente pode correr atrás do que a gente quer agora e deixar aí para o destino nos encaminhar. E aí, então, quando entra aí Budapeste, 2020, desde 2007 até 2020, eu estava aplicando para várias bolsas de mestrado no Brasil e fora do Brasil. No final, acabei escolhendo Budapeste, e foi com certeza a melhor decisão que eu tomei. Estava entre Estados Unidos e Budapeste. Graças ao Ciência Sem Fronteiras, eu consegui também uma bolsa na universidade que eu estudei em Terre Haute, onde eu e o Jeff estudamos, que é essa Indiana State University. E acabei decidindo por vir para Budapeste, ter uma experiência diferente no meio da Europa, pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, e também uma metodologia de ensino diferente de tudo que a gente tem no Brasil, diferente do que a gente teve nos Estados Unidos, e diferente acredito, de outros lugares do mundo, né? Atualmente, eu estou fazendo um mestrado aqui em Budapeste, numa universidade chamada Eötvös Loránd, ou só ELTE. Eu faço a minha tese em cooperação com uma companhia de mineração húngara, então eu faço a minha tese em cooperação com uma empresa. A gente pretende estender esse projeto para o PhD, e aí eu já dou uma explicadinha nisso no próximo slide. E, além disso, eu tenho um part-time job, um trabalho de meio período, numa empresa chamada Computer Center, que presta serviços de IT, serviços de... Technology of Information. Yes, thank you very much. Eu atendo ligações e encaminho para o departamento que resolve problemas de TI em geral. So far, so good. Any questions? Não, gente, sem perguntas. Aqui eu estou colocando os símbolozinhos. Esse é o símbolo da UFC. Vocês conseguem ver o meu cursor? Deixa eu botar laser point. Ok, aqui é o da UFC. Não sei se tem alguém do Ceará aí. Tem alguém do Ceará? Tem alguém do Amapá, que é a Nath, eu acho. É?
Exatamente, Macapá. Olá! Tudo bem? Ah, em Indiana, esse aqui é o de Indiana University, Indiana State, já conhece esse da Califórnia. Aqui é o da Wizard, aqui é a companhia que eu presto a cooperação, que eu faço meu projeto em cooperação, o símbolo da universidade e da empresa. E no próximo slide, eu queria pontuar algumas coisas que a gente tem que ter em mente quando se fala de eu pretendo fazer um mestrado ou eu pretendo iniciar qualquer study abroad, algum estudo fora do seu país de origem, né? Então, quando a gente pensa, ok, pretendo fazer um mestrado, o que é que eu preciso fazer um checklist? Primeiro de tudo, pensar qual seria a sua área de interesse. O que é que você se interessa na sua profissão ao longo dos seus... Assim, não precisa necessariamente estar associado ao que você, por exemplo, fez na sua tese de bacharelado. O mestrado não precisa necessariamente estar. Pode ser a sua chance de mudar completamente o seu futuro. Amiga, Oi? já vou iniciar fazendo pergunta, tá? E é interessante que vocês sempre que quiserem interromper, te interrompam, para não perder. Pode, por favor, tem que ser interativo mesmo. Quanto mais interativo, melhor. Ó, vamos supor, eu terminei graduação em biologia, fiz mestrado também na área. Mas vamos supor que eu quero fazer agora um mestrado, nada a ver com biologia, eu quero fazer algo com o que eu estou trabalhando agora, que é com negócios, por exemplo. Aí, é possível? Sim, sim, é possível. Inclusive, tem os colegas aqui na Hungria, uma classmate veio estudar comigo geologia, decidiu no meio do caminho que queria trabalhar com logística em empresas. E aí ela conseguiu transferir a bolsa dela para uma outra universidade, e apesar de não estar relacionado, não teve problema algum. Tem essa possibilidade, sim. As chances da faculdade aceitar, por exemplo, porque geralmente alguns mestrados eles vão pedir ali seu currículo, não sei o que, não sei o que. Aí, por exemplo, eu mando um mestrado para uma área de relações internacionais ou uma área que não seja biologia. A chance dele aceitar vai ser menor, não é? Com certeza. E aí que entra a sua letter of motivation, que eu acabei de perceber que não está nesse slide. Quando você vai aplicar, você tem que escrever uma carta de motivação. E explicar por que você está querendo aquilo ali, mesmo não sendo da sua área. Exatamente. Se você colocar os argumentos suficientes, a chance é alta, digamos. Tá. Gente, pode ir mandando as perguntas, tá? Elas vão sendo aqui acumuladas e já eu vou lendo. Continua, Catarina. Acho que tem. Alguém levantou a mão, se quiser. Oi, Nath, quer fazer alguma pergunta de voz? Tá desligado o seu microfone. Oi, posso fazer? Claro. Tá, boa noite. Boa noite. É que você falou, você enfatizou bastante a questão de ser, é melhor que o curso aqui eu não me arrependo, porque é melhor que aqui na Europa, é melhor que no Brasil, que nos Estados Unidos, metodologias diferentes, mas em que sentido, assim, já que você enfatizou bastante, o que você fez você pensar assim? Então, não quis dizer no sentido de ser melhor que os Estados Unidos ou o Brasil, longe disso. Na verdade, se eu pudesse definir nas minhas experiências qual é a melhor metodologia de ensino, eu diria os Estados Unidos. Eu diria que eles te proporcionam muito mais um ambiente de aprendizado. Você se sente realmente imerso no aprendizado. No Brasil, a gente tenta ter um pouco disso, e aqui na Europa nem tanto. Aqui na Europa é um estudo mais independente. Então, assim, quando eu digo que eu não me arrependo, foi no sentido de novas experiências que isso tem me proporcionado. Experiências de vida, experiências acadêmicas e experiências de metodologia, já que eu pretendo seguir no ramo acadêmico. Respondi essa pergunta? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, posso continuar aqui, Jeff? Pode. Depois a gente abre mais para perguntas. Sim, aí você estava dizendo que primeiro você tem que achar uma área de interesse. Pronto, continue. Isso. Primeiro, pensar numa área de interesse.
depois procurar pesquisas nessa área, e aí você pode procurar no Google Scholar, que é onde você checa artigos, não sei se vocês têm conhecimento, mas procurar pesquisas que envolvam o que você tem interesse. E então, partir para os targets, que seriam os alvos. Quando você decidiu, ok, eu quero essa área, achei umas pesquisas, achei uns artigos, achei uns projetos que me interessam, nesse momento você tenta entrar em contato com o professor. Esses seriam os métodos convencionais, você entrar em contato com o professor, explicar a sua situação, que você tem interesse em fazer um mestrado, perguntar se o professor tem algum projeto disponível, e se existem bolsas de estudo disponíveis, isso é muito importante. Então, assim... Agora, essas bolsas de estudo disponíveis, você já tem que perguntar se tem bolsa disponível para international student, né? Ou não? Isso. Geralmente, nesse e-mail que você manda, você já explica que um aluno... Ok, sou brasileira, me formei em Geologia, bacharelado em Geologia, tenho interesse em fazer um mestrado em Geologia também, gostei do seu projeto, li o seu artigo, me interessei, e gostaria de saber se existe alguma possibilidade e se existe algum projeto em aberto em que eu pudesse participar como um aluno de mestrado, e também outras informações acerca de bolsas de estudo. Você poderia me passar essas informações? Um e-mail bem simples, apenas mostrando que você tem interesse. Ele pode te responder com um não, de cara, acontece, pode acontecer 1 milhão de vezes. E vai acontecer, mas no meio do caminho também vai ter algum que pode falar sim, nós temos várias bolsas de estudos, ou não temos bolsas de estudos, mas podemos te contratar como professor assistant. Então, você trabalha para a universidade, ganha um dinheiro por hora e consegue pagar o seu tuition, você consegue pagar os seus estudos. Então, assim, o contato com o professor, ou, de repente, com alguém que você conheça dentro da universidade, pode ser alguém que você já saiba que estuda lá e possa te ajudar, mas esses 3 primeiros itens, áreas de interesse, pesquisas relacionadas a essa área e contatar os professores para rondar qual que é a situação da universidade, se eles têm bolsas. Geralmente as universidades têm uma cota para alunos internacionais, então eles querem alunos internacionais, é importante para eles, é bom para o nome da universidade, porque geralmente alunos internacionais querem publicações também, querem participar de mais pesquisas. Então, para as universidades, de maneira geral, eles querem e até facilitam a entrada de alunos internacionais, por incrível que pareça. E aí, saem... Foi assim que você entrou, falando com o professor, ou você está só explicando primeiro? Estou explicando. Esses foram outras aplicações. No meu caso, é esse special case, que eu vou dar uma explicada também, mas é um caso especial mesmo, assim, é uma bolsa 1 em 1 milhão, é como se fosse um Ciências Sem Fronteiras da vida, é um caso especial. Então, eu estou explicando de maneira geral, se você quiser começar agora do zero, o que você faz? Área de interesse, procura pesquisa, contato professor, e a partir daí vocês vão elaborar um plano de estudos, e você vai estar ciente ele vai te informar quais são as scholarships, as bolsas de estudos disponíveis na universidade, tá? E, ok, tendo tudo isso em vista, ok, temos projeto, temos bolsa de estudo disponível para aplicar, não significa que você vai, de fato, conseguir. E aí entra os próximos quesitos. Ok, temos um projeto, temos um plano, research plan, temos um projeto escrito, tenho professor, tenho uma bolsa para aplicar, o que é que eu preciso? First of all, sempre vão pedir um teste de proficiência de inglês. Não sei se vocês estão cientes do que se trata, mas é uma prova de inglês que vai medir o seu conhecimento. Tem vários tipos, tem o TOEFL, tem o ITP, que é o paper-based, que você vai ouvir, listening e reading, e responder e marcar. Tem o IBT, que vai trabalhar com você a fala, a escrita e o listening. Tem o IELTS, que é uma entrevista. Então, tem várias formas de você obter
esse teste. Você precisa ter uma nota específica dependendo da universidade. Então, esse é um requerimento essencial. Importante ter em mente que é possível que algumas universidades ou programas peçam cartas de recomendação de professores antigos seus, então professores durante o seu bacharelado ou se você fez alguma pós, alguém que possa te recomendar. Grande parte das aplicações para mestrado vão exigir cartas de recomendação. Outra coisa, vamos ter que abrir o bolso para traduções oficiais dos seus históricos de diploma. A primeira vez que eu apliquei, assim que eu me formei no bacharelado, eu já fiz a tradução de todos os meus documentos. Então, quando eu não passei a primeira vez, eu não fiquei triste por ter jogado o dinheiro fora, porque eu sabia que eu poderia usar isso numa outra situação. Então, assim, keep that in mind. Tenham isso em mente também, que pode ser que a primeira vez que você tente não funcione, mas não está nada perdido. Tudo é experiência. O primeiro teste, o primeiro TOEFL que eu fiz, foi horrível, foi assim, triste. Da segunda vez foi melhor, hoje em dia, melhor ainda, e inclusive eu vou mostrar para vocês. Opa, eu não consigo ver aqui, um segundo. Vou mostrar para vocês como é que pode acessar o TOEFL, só um segundo. Tá, então, por exemplo, aqui, quando eu decidi pesquisar sobre áreas que te interessam, você pode apenas vir aqui no... Ops, está em húngaro, mas esse aqui é o Google Scholar, onde você pesquisa de artigos. E aí, por exemplo, vamos pensar em climate change. Você vem aqui, Facts, vai te dar artigos relacionados. E aqui você consegue achar professores, pessoas que estejam trabalhando nessa sua área de interesse. Isso foi só a parte. Aqui seria o TOEFL, que é apenas uma das provas de proficiência. Essa é a página do TOEFL IBT. O que eu queria mesmo mostrar para vocês era que tem essa parte de prática de testes. Então, todos esses testes de proficiência, você pode praticar com antecedência. E é o recomendado, claro. Então, é sempre bom fazer a preparação, baixar material online, assistir vídeos no YouTube, se preparar para essa prova, porque ela é muito importante e ela tem validade de 2 anos, tá? Então, depois de 2 anos, geralmente é expirada a validade do seu certificado. E, voltando aqui para a apresentação, então, ok, traduções. Quanto a traduções, tem, hoje em dia... Covid veio e mostrou que tudo é possível online, né? Então, hoje, mais ainda, temos vários sites com traduções oficiais, são traduções juramentadas. Então, não adianta ser uma tradução que você fez e o seu coordenador assinou. Tem que ser uma tradução juramentada, que somente pessoas autorizadas no Brasil podem te fornecer, tá? E importante que não só precisa... a gente precisa das traduções do histórico e do diploma, mas também de todos os certificados que você alegar no seu currículo. Você vai ter um currículo em inglês, que tem que ter uma cara mais acadêmica. Eu vou mostrar para vocês um aqui. Digamos, esse aqui é meu último atualizado. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Está conseguindo, Jefinho? Tá, então a gente tem que ter um currículo de forma mais acadêmica e focada no que você tem de interesse no mestrado. Então, por exemplo, você perguntou, Jeff, mas eu quero ir numa área totalmente diferente. O seu CV tem que mostrar que você tem skills, se você está disposto, você tem interesse em experimentar uma área nova. Então, de repente, aqui, se eu quisesse ter saído da área de geologia e explorar a parte pedagógica, eu trabalhei como coordenadora pedagógica. Já coloquei aqui embaixo. Opa, aqui. Ops, não consigo ver. Você molda o seu currículo de acordo com o seu foco no projeto, ok? Foco do projeto de maneira geral.
Depois disso, o professor assistente estava incluso aqui nas scholarships. Então, esses seriam, de maneira geral, esse seria o método convencional, tá? De procurar você... mais uma coisa aqui. Eu deixei aberto, por exemplo, a minha universidade, como é que ela apresentaria. Até aqui, ó. Esse é o curso de Geologia em mestrado, e aqui eles colocam as informações. Todas as universidades têm esse site, e você consegue identificar, por exemplo, tá aqui o programa, a descrição do programa, a estrutura dele, quais são os cursos, com que você pode trabalhar, se você cursar, de fato, esse mestrado, e as admissões, tá? Aqui, os requirements, tudo que você precisa apresentar. Então, Jefinho, por exemplo, você quer fazer relações internacionais. Aqui, nesses requirements, vai estar escrito quais são os possíveis bacharelados relacionados, que são aceitos na universidade. Vale ressaltar que, gente, sempre contatem um professor. Às vezes está aqui escrito que só pode, geologia, science, só pode esses, mas se você contatar o professor, ele vai te dizer que não, que a gente também pode receber alguém que estudou biologia, porque biologia também está dentro do Earth Science. Então, sempre é importante contatar. No meu caso, do estipêndio, como eu já disse, é um caso à parte, já vou falar também, mas de maneira geral é isso. Contate o professor, ele vai te passar as informações. O site também tem, os sites das universidades geralmente tem os requerimentos de entrada. Já tem aqui, inclusive, a nota da prova de inglês que eu falei para vocês. Então, já dá para você ter uma noção. Você também pode fazer uns testes online e ver quanto que você atingiria numa prática, como é que chama? Um teste, não a prova em si, né? Mas um teste para verificar quanto você tiraria. E aqui, por exemplo, já as documentações que você vai, os documentos que você precisa. Tudo isso, claro, já em inglês. Language Certificate, application fee. Geralmente você tem que pagar uma taxa de matrícula, tá? Cópia do passaporte, carta de recomendação, carta de motivação, muito importante. Currículo, tradução do histórico e o seu diploma, e o form online. Geralmente, todos os processos de aplicação de mestrado seguem meio que esse padrão. Amiga, deixa eu só fazer uma revisão aqui, geral. Em geral, gente, se você quiser um mestrado fora, duas coisas bastante importantes que você já pode ir fazendo antes mesmo de decidir qual a universidade seria a carta de recomendação, que na verdade você não faz, você pede, né? A uns professores, orientador e tal. E essa carta de motivação. O que seria essa carta de motivação? É uma carta que você está ali escrevendo, dizendo por que você está querendo aquele mestrado, né? É tipo você está ali chorando um papo dele, dizendo o que você fez, por que você merece essa bolsa, não sei o quê, não sei o quê. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas aí é bom você também ver a faculdade que você vai, que você pretende ir, na verdade. Tudo isso que Catarina está falando, gente, também está disposto no site da universidade que você quer. Então, você, de repente, não sabe qual universidade você quer, você só quer estudar fora. Então, pesquisa qualquer universidade fora e vê lá, tipo, vai ter lá área de mestrado, aí tem tudo isso que ela está falando aí também. Pode continuar. Uma coisa, o Motivation Letter, a carta de motivação, também é muito importante você dar uma moldada de acordo com a sua universidade, tá? Geralmente, dentro do site da universidade, eles colocam, aqui mesmo, na verdade, eles colocam o que é o programa e qual que é a ênfase do programa. E aí são coisas que você também pode mencionar na sua carta.
porque, no caso, essa carta de motivação é como se fosse na hora da entrevista do trabalho, né? Ele vai querer identificar por que você é uma boa opção para a empresa te contratar. Então, a sua carta de motivação é justamente a venda do seu produto. Por que eu sou uma boa aquisição para a universidade? Porque é assim também que eles enxergam, né? Que a gente também vai, de certa forma, produzir algo para eles, que são publicações, que são participação em projetos. Ok. Special case. Agora entra o estipêndio. Gente, eu vim por uma bolsa de estudo chamada Estipêndio Hungaricum. É uma bolsa de estudo húngara. Então, o governo da Hungria criou esse programa para trazer alunos internacionais para a Hungria como uma forma das pessoas conhecerem a cultura húngara e também porque o país é basicamente movido à base de turismo. Então, o governo investe nesses programas para trazer pessoas e, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento do país, né? Desenvolvimento cultural. Então, no meu caso, foi um special case, eu vou mostrar aqui para vocês, já tenho uma coisinha aberta, na verdade. Não. Bem, esse aqui, eu vou mostrar a página inicial para vocês. Gente, essa bolsa de estudos está disponível para várias nacionalidades. Ela abre uma vez no ano e qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode se inscrever, tá? Esse aqui é o site, eu vou passar a apresentação para o Jeff, ele pode passar para vocês. Dentro do site você consegue achar todas as informações, inclusive é como se fosse um edital de mestrado do Brasil. Você baixa o edital, ou esse aqui é o checklist. Aqui você vem num dos links daquela página principal e baixa o edital, igual a gente faz no Brasil. E aqui dentro dele, ele descreve a missão do programa, quais são as bolsas disponíveis. Nesse caso, ele te dá uma ajuda financeira. Não é suficiente para custear todos os custos de Budapeste, especificamente, porque Budapeste é uma cidade grande, mas essa é uma bolsa da Hungria. Então, por exemplo, em cidades do interior, em cidades menores, a bolsa já dá mais conta, digamos. Geralmente, quem vem por essa bolsa aqui também consegue um trabalho part-time, como eu. Então, além de estudar, a gente trabalha, ok? E aí, dentro do edital, vai estar a descrição de todos os níveis de estudo. Ó, você pode aplicar para bacharelado, para mestrado. Se você já faz bacharelado, já faz mestrado, você pode aplicar como part-time. Então, você pode, de repente, vir para estudar 6 meses. O curso em inglês, claro. E aqui ele explica, ó, você pode vir como full-time ou como partial time, as an exchange student, como um aluno de intercâmbio, tá? E, basicamente, a documentação que ele vai pedir, que o programa exige, é a mesma que os outros programas. Não sei se você consegue ver aqui. Ó, vamos lá. Online application form, motivation letter, proof of language, ou seja, o teste de inglês, school certificates and its translation. Então, ó, todos os certificados e traduções, tradução do histórico, esse medical certificate é um certificado médico, as universidades também podem pedir isso. E aqui são documentos em geral, passaporte, aqui carta de recomendação, e no caso de estudantes de arte ou de música, geralmente eles também pedem portfólio, tá? E no caso do estipêndio, eu vou mostrar aqui, cadê? Mal, galera. No caso do estipêndio, não consigo. Ok. Tá.
Opa, até esqueci o que eu ia falar, gente. Perdão. Mas, enfim, aqui você tem o edital, ó, Minimum Entry Requirements. Dentro do edital você consegue ver todas as informações do que você precisa para aplicar. E aí, dentro do site do estipêndio, você procura, de repente... Aqui, como foi que você soube dessa bolsa? Boa pergunta. Bem, um amigo meu do Ciências Sem Fronteiras estava aqui na Hungria e eu perguntei para ele, eu estava pensando já em aplicar, e eu perguntei, falei, Gustavo, como é que você conseguiu essa bolsa? Como é que você conseguiu ir para a Hungria? E ele me explicou. Então, assim, é um achado. Hoje em dia, esse programa está sendo muito disputado no Brasil, as universidades já estão divulgando ele, então o processo está sendo muito diferente do que era há, sei lá, 3, 4 anos atrás. Esse ano, pela primeira vez, o MEC está participando. Então, o MEC também criou um edital, não está, na verdade, meio que dificultando. O MEC meio que fez um edital parecido com os editais do Brasil. Então, agora, para participar dessa bolsa, era isso que eu ia mostrar, deixei aberto aqui. Para participar dessa bolsa, além de todas aquelas questões do estipêndio itself, daquela plataforma, agora o MEC também criou uma convocatória, uma parte que é a primeira parte. Meu Deus, sem fronteiras, né? É um monte de coisa para poder a gente passar. Eu lembro muito bem que a gente tem que fazer milhares de coisas. Assim, gente, são tudo dificuldades, mas quem quer, passa. Quem quer, vai. Porque a gente, ó, eu entrei na faculdade, minha nota do Enem era 590. Eu entrei na rebarba, lá nas segundas chamadas. Aí eu queria ir morar fora, né? E aí me deparei com Ciências Sem Fronteiras, que era, você tinha que ter mais de 600 e pouco no Enem, você tinha que ter mais de 7 na sua faculdade, você tinha que ter mais de 440 na nota do TOEFL, ou seja, coisas assim que se a gente for juntando, a gente, vou fazer mais não, tanta coisa. Mas se você for fazendo de um por um, uma coisa por vez, você consegue, porque foi assim que a gente fez e hoje estamos aí, sobrevivendo. Exato. E se não acontecer da primeira vez, gente, não desistam. Não desistam, sabe? Às vezes, essa prova de inglês, você não está no bom dia, e aí a prova deu ruim, gastei dinheiro, vou ter que fazer de novo. Vai, a vida tem dessas e vai ser assim o resto da vida. Então, se você está decidido a fazer um mestrado, quer fazer um mestrado, continuem tentando, tá? E aí, de repente, eu sou melhor na fala, faz o TOEFL IBT, ou faz o IELTS, que é mais conversação. Então, assim, que nem o Jeff falou, são tantas coisinhas, parece que é tanta coisa, mas, se a gente voltar para aquele primeiro slide, não parece tanta coisa, né? Então, faz um por parte. Deixa eu ver o que eu gosto. Deixa eu ver para onde eu posso ir. Deixa eu ver quem eu posso contatar. Ok, tudo certo. Agora, o que está ao meu alcance? Bom, está ao meu alcance fazer as traduções, estudar para a prova de inglês, organizar meu currículo e ir organizando aos poucos. Geralmente, ao contrário do que acontece no Brasil, o semestre na Europa e nos Estados Unidos começa o ano semestral, digamos, começa em agosto, tá? Então, geralmente, os programas abrem as aplicações. A aplicação para esses programas começa geralmente no final do ano, e ao longo do primeiro semestre do ano você recebe o resultado para iniciar em agosto. Ok? O que mais? Vamos lá. Voltando aqui, bem, uma coisa que é importante ressaltar... Uma pergunta de voz. Arrasa, Tereza. Diga. Oi, boa noite. Eu queria saber se tem alguma coisa na graduação que eu possa fazer que aumente as minhas chances de ser aceita em algum projeto de mestrado, tipo iniciação científica, monitoria, se isso tem algum peso. Com certeza, e mais do que a gente imagina. Gente, vocês estão vendo minha cara? Que eu não estou vendo. Então, ok. Sim. E mais do que imagina.
Aqui na Europa, pelo menos, as pessoas são muito preguiçosas. Quando a gente fala que é um negócio de voluntário, eles já ficam, mas para que eu vou fazer alguma coisa voluntária? E no Brasil a gente não tem dessa, né? Tem uma iniciação científica com ou sem bolsa, se a gente quer estar envolvido no ramo acadêmico, a gente se envolve nas pesquisas e faz voluntário, e façam. Isso vai contar muito. Se eu mostrar para vocês o meu currículo, o que mais me ajudou, tanto para o Ciências Sem Fronteiras, quanto para as outras aplicações de mestrado, deixa eu ver se está aberto aqui. Tá aqui. Por incrível que pareça, eu não botei, porque esse foi o que eu mandei, esse não é o meu acadêmico, tá? Mas no acadêmico, eu coloquei, por exemplo, que eu trabalhei 6 meses num laboratório de geologia marinha, voluntária, catando fósseis no microscópio. Não serviu de nada aquilo, mas serviu para mostrar que eu tinha interesse. E é isso que eles estão buscando, alguém que tenha interesse em aprender. E, ok, eu não tenho conhecimento em relações internacionais, mas eu quero ter. E eu estou disposta, e você tem que, de certa forma, mostrar para eles, que nem eu falei, vender o seu produto, né? E ao longo da graduação, sim, participar de workshops que a universidade dá. Não tem o CA das universidades, às vezes dão uns cursos, mini cursos, todos esses mini cursos, palestras, mesmo que sejam palestras chatas, vão, porque tudo isso que você vai adicionar no seu currículo acadêmico vai servir como o seu extra, o seu diferencial. Até porque vão ter pessoas que vão aparecer com publicação, né? E uma publicação também já é uma coisa uau. Então, a gente tem que, se você não tem uma publicação, buscar uma forma de dar um equilíbrio. E mais uma coisa, para o Brasil, a publicação é fundamental, né? Quando a gente está aplicando para um mestrado. Para a Europa, já nem tanto, tá? Aqui, assim como nos Estados Unidos, os alunos de bacharelado estudam 3 anos, e eles mesmos dizem que depois de 3 anos a gente não aprende nada. Não tem como fazer uma publicação em 3 anos. E eles não estão errados, realmente. Em 3 anos, não tem como você fazer uma publicação no seu nome. Então, uma coisa muito importante, que era o que me preocupava no Brasil, eu não tenho publicação. Isso vai me prejudicar? Vai me deixar para trás? Para a Europa, não. Porque outras coisas contam, como apresentações, como você disse, pesquisas, iniciação científica, perdão, tudo isso vai contar. Então, nesse sentido, a Europa tem um mais fácil acesso do que no Brasil, né? No Brasil, se alguém tem 4 publicações, ela vai passar na sua frente e tchau. Aqui na Europa, não. Ok? Show. Respondi a pergunta? Respondeu sim, obrigada. Imagina. O que mais, Jefinho? Ok, amiga, agora você para de compartilhar. Certo. E a gente abre para o diálogo. Olha, Vamos lá. aqui. Muito bem, eu vou fazer algumas perguntas que mandaram no chat de início. Então, Diego Bertus está aqui ainda, deixa eu ver. Yes. Sou formado em licenciatura em História. Como funciona o processo para mestrado fora do país em licenciatura? Não sei se tu lembra, Catarina, que licenciatura em inglês não acho que é teaching degree, something like that, right? Yes. E aí tá perguntando como é que funciona o mestrado nessa área. Tu sabe dizer alguma coisa nesse sentido? Calma, cadê a pergunta? Vamos ler de novo? No chat. Tá no chat? Opa. Eu não tô vendo. Não, tá aqui, perdão. Sou formada em licenciatura em História. Como funciona o processo para mestrado em licenciatura? Deixa eu pensar. Eu acho que seria mais no sentido de ele de fazer mestrado na área da educação mesmo, né? Então, e aí uma coisa interessante que eu não mencionei. No Brasil, quando a gente vai fazer o mestrado, as matérias já vêm, a sua grade curricular já é meio que pronta, né? Aqui não, aqui você molda. Então, de repente, você quer fazer
matérias de educação no ensino superior. E aí você pode fazer matérias que vão te capacitar, digamos assim. Faz sentido? Faz. Uhum. Alguns lugares Eu não sei explicar em detalhes. Por exemplo, como que eu diferenciaria a licenciatura do bacharelado? Porque uma coisa que eu percebi aqui na Hungria é que os professores de universidade não necessariamente precisam, por exemplo, que nem no Brasil, a gente precisa de uma especialização em educação. Uhum. Aqui não é exigido, é um extra. Entendeu? Então, talvez... não sei, gente, vai ficar no ar essa. Porque, Diego, o mestrado que ela fez foi porque ela é... Bacharelado. Exatamente. Mas aí é uma boa pergunta, né? Como é que funciona para o pessoal que quer ser... mas, assim, em geral... Mas eu acho que não interfere. Porque o seu mestrado... A área da educação mesmo. Porque quem vai para a licenciatura no Brasil procura especializações de educação mesmo. O que eles vão checar é a questão da carga horária, se você tem a carga horária suficiente para ter se formado em História. E se a carga horária for compatível com o que eles aceitam, então eu acredito que vai ser meio irrelevante se é licenciatura ou não. Mas é uma coisa interessante. Tá? Uhum. Depois a gente tem outra pergunta aqui de Mike Lopes. Não sei se é Mike mesmo, eu acho que é Micaela. Deixa eu ver se é Michael. É que eu botei Mike aí, mas é Michael. Aí Michael fez uma pergunta dizendo: faz sentido eu propor uma parceria para desenvolvimento do meu projeto de doutorado atual? Qual seria a tua dica para solicitar uma bolsa para um doutorado de sanduíche, por exemplo? Sim, com certeza. Inclusive, eles adoram. Porque aqui, no Brasil, quando a gente vai aplicar para o mestrado, a gente já tem que ter um projeto, né? Como eu disse, no método tradicional, a gente também tem que ter um projeto. E, no meu caso, no estipêndio, eu tive que procurar um projeto com os professores. Então, quando você já chega com um projeto, com uma ideia, com uma base, eles adoram. É a agulha do palheiro, assim. Então, sim, faz sentido. Como é que eu te... E aí, a gente está perguntando uma dica, e eu acho que a dica melhor, mais rápida, seria ele entrar em contato com um professor mesmo. Exato. Procurar, exatamente, seguir aquele esqueminha. Tu já tem a tua área, né? Então, assim, vamos sonhar longe. Eu quero morar na Austrália, tá? E eu quero estudar... você estudou o quê? Technology of Information. Ok, Technology Information? Yes. Eu acho que ok. Tá, mas suponhamos que, beleza, eu quero chutar o pau da barraca, eu vou para a Austrália, quero ir para a Austrália estudar geologia, vou procurar universidades na Austrália que tenham geologia. Vou procurar os professores, deixa eu ver a área dos professores. Nossa, ó, esse professor estuda isso que tem a ver com o meu projeto. Manda e-mail. Achou outro? Manda e-mail. Achou outro? Manda e-mail. Porque aí talvez até te poupe trabalho de procurar dentro do site. O professor já pode te falar direto, ó, temos ou não temos. Então, por isso que é muito importante contatar um professor. E quando eu falo de sonhar longe, não é no sonhar longe, não. Você quer ir para a Austrália? Procure uma universidade na Austrália, contate eles, não é coisa de outro mundo. Todo mundo pode. Todo mundo consegue. Oi, boa noite. Obrigado. Só queria saber mesmo, porque Jeff me corrige se eu estiver errado, que ela está falando muito aplicação, aplicar. Não seria escrever ou é aplicar mesmo? Porque é inscrição mesmo, né? Porque os brasileiros que moram fora, eles costumam dizer aplicar. Mas vai ficar aplicar agora, a partir de hoje. Só isso, gente. Mas eu estava esse tempo inteiro tentando pensar numa palavra para substituir se inscrever. Pronto. Se inscrever, isso. Se inscrever. Quando eu falo aplicar, é se inscrever, perdão. É porque quando a gente põe no inglês é apply, application. Sim, isso. Inclusive, me perdoe se parecer chato. Não, imagina! Imagina, a gente está aqui para isso mesmo. Com Cid, Catarina. Catarina, fiz ontem também, a mesma coisa. Falava aplicar. Sim, a menina de ontem. Assim? Sim.
Ontem. É, Perguntas. Vou fazer mais perguntas, tá? Antes de vocês. Catarina, como é a tua situação atual na Hungria? Tu mora com quem? Tu divide apartamento? É caro dividir aluguel aí? Me fala como é isso. tá, vamos lá. Aqui, como eu disse, depende da cidade. Eu estou em Budapeste, a capital. Não sei se vocês conhecem. Inclusive, eu ia compartilhar a tela, mas já era. Budapeste, muito lindo, no meio da Europa, assim. Super recomendo. Aqui, amiga. Tá em tempo. Oi? Mostra aí. Cadê? Aí na Hungria, toca Hungria? Não. Mas eles têm uns raps parecidos, uns raps húngaros, digamos. Gente, essa aqui é Budapeste. É muito, muito bonita. Nossa, parece Nova York essa ponte aí. Oi? Parece Nova York. Isso, Enquanto parece uma participava mistura de da aula, eu fui Londres. dar uma pesquisada e tal, e vi que Budapeste era a capital. Aí apareceu, quando eu pesquisei só Hungria, apareceu Hungria Hip Hop. Então, Hungria é bem bonito e eu... Cadê? Aqui... Opa, não. Vou mostrar no mapa para vocês aonde que é. Ó, tá aqui. No meio da Europa mesmo. E o que acontece? Como eu estou na capital... Pronto, já posso cancelar a minha tela. Como eu estou na capital, aqui as coisas são mais caras, claro. Mas eu divido apartamento com mais 3 brasileiras. Quando eu cheguei aqui, eu dividia com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aleatórias, internacionais. Como eu disse, aqui tem muito estudante, então é muito fácil de achar apartamento. E dá para achar em vários valores. O meu quarto é bem pequeno, então eu consigo pagar um valor baixo. Digamos que eu dei sorte com o valor da bolsa. Eu conseguiria pagar o meu aluguel e sobreviver sem passar fome, mas vivendo assim no limite. E eu fiz isso durante 6 meses. Quando eu cheguei, eu não trabalhava. Então, vivia com a minha bolsa. Graças a Deus, depois eu consegui um trabalho. Tem muito trabalho aqui na Europa para internacionais, quem fala mais de um idioma. Então, por exemplo, eu atendo ligações em inglês e em português. Esse é o meu diferencial. Então, a gente tem um diferencial. Mais uma coisa que eu não botei na apresentação, mas que se vocês quiserem pesquisar, eu vou mandar aí no grupo agora, chama AIESEC. Alguém já ouviu falar do AIESEC? Eu já. Já falaram a respeito? Não, mas fala aí, amiga. O AIESEC, eu não posso confirmar com detalhes o que é, tá, gente? Mas o que eu sei do AIESEC é que é um programa mundial, tem vários países, você procura por o AIESEC local, então o AIESEC do seu estado. E o que o AIESEC faz? É um programa que acha trabalhos para você pelo mundo. Então você chega na AIESEC de, sei lá, do Ceará e fala, eu gostaria de ir para Fortaleza, ou para eu já pensando, saudades de Fortaleza. Eu gostaria de ir para Budapeste. O que vocês têm de vagas lá? E você é cearense? Não, mas eu fiz faculdade em Fortaleza e sou apaixonada. Entendi. Apaixonada pelo Nordeste todo. Então... Opa, até esqueci. Sim, a ESEC, você quer ir para Budapeste. Aí você quer ir para Budapeste. Fortaleza, fui longe. Que inclusive é lindo, Budapeste. Sim. Então, pela IESEC, o que eles vão fazer? Eles vão arranjar um trabalho para você aqui e vão te ajudar em toda a documentação. Você tem que pagar uma taxa. E você tem que ser estudante no Brasil, de alguma forma. Pode ser de uma especialização, uma pós online, qualquer coisa. Então, a IESEC te acha trabalhos pelo mundo, sabe? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, por exemplo, muita gente que está aqui na Hungria, muitos brasileiros, vieram pela IESEC. Você entra em contato com a IESEC, tem que falar inglês, claro, e você paga essa taxa para eles, que é em torno de uns R$2.000, R$2.500. E eles providenciam toda a documentação para você vir para Budapeste. Também tem na Itália, tem em vários lugares. Eu conheci uma pessoa na Itália que foi para lá, uma brasileira, que foi também pela IESEC.
Então, vale a pena também, para quem quer ter uma experiência abroad, quem quer ter uma experiência fora. Não é de estudos, mas é uma experiência. E dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Pronto, você perguntou como que é o custo de vida. Vamos, apartamento, tá? No meu caso, eu pago barato, ok? Mas vamos colocar em valores. A bolsa que eu recebo é 83 mil florins. O dinheiro aqui é super valorizado, a inflação lá em cima. 83 mil florins. Isso equivale... O quê? Florins húngaros. O dinheiro da Hungria. Com esses 83 mil florins, eu pago 55 mil florins de aluguel e o restante sobraria para eu viver. Quanto Você vale? ia dizendo quanto vale. Em reais. Desculpa. 83 mil florins em reais seria R$1.500. Com R$1.500 aqui, você consegue limitadamente pagar um aluguel e comer. Eu tenho um quarto sozinha. Se você for para um lugar que você divide quarto, que, por exemplo, eu já dividi quarto lá nos Estados Unidos. Então, quando eu vim para o meu mestrado, falei, não, já deu de dividir quarto. Inclusive, na verdade, eu dividi por 2 meses com minha amiga, mas enfim. Então, você tem a opção de dividir quarto, é muito comum. Então, com essa bolsa de estudos, você conseguiria pagar um quarto dividido e ter um dinheiro para viver, tá? Então, digamos que, em comparação, florins reais, como é que eu faço o cálculo? Eu multiplico por 2 e divido por 100. Não me pergunte, tá? Mas... Enfim, mas aí a gente não precisa fazer conversões, não, porque... exato. Não rola fazer conversões, mas, por exemplo, falando das pessoas que vieram pela IESEC, quanto é que elas recebem? Eu posso dar uma média aqui na Hungria, aqui em Budapeste, elas recebem em torno de 250 mil florins, que é mais ou menos 4 mil e poucos reais. E com esse dinheiro eles conseguem viver muito bem. Geralmente as pessoas que vêm pela IESEC alugam um apartamento sozinho, vivem viajando e... Arrasou. Ei, eu vou te visitar. Venha, eu já falei que tem lugar, meu quarto aqui é single, mas a gente dorme juntinho e dá certo. A gente já dormiu junto uma vez. Já dormimos, com certeza, eu lembro. Inclusive temos uma foto abraçadinhos, assim, saudades. Ai, gente. Mas é isso, gente. Tem, tá vendo? Várias opções. Perguntem mais. Acabei de ver que a minha irmã entrou quando a gente está acabando, minha mãe também. Sério? Helena? Helena? Meu Deus, ia dizendo, a gente já dormiu junto. Desculpa com a tua mãe aqui. Oi! Minha irmã, quando acabamos, ela entra. Muito bem. Mãe, oi, Catarina. A gente não fez nada, tá? A gente só dormiu junto mesmo porque a gente tava com frio. Tá ouvindo? Fala, xará. Gente, tem mais alguma pergunta? Olá. Querem saber alguma coisa mais, gente, sobre a Hungria, sobre a vida dela? Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou fora do Brasil na sua vida de estudante? Ontem nós tivemos essa resposta, que foi assim, já assim falou que foi a comida. Para mim, também foi a comida. E para você, Catarina? A comida e as relações interpessoais, diria. Porque aqui na Europa a cultura é muito diferente. Assim como foi um baque quando a gente chegou nos Estados Unidos, todo mundo muito espalhafatoso e oh my God, you look so pretty! Nos Estados Unidos é tudo muito intenso, né? A gente teve um choque quando chegou lá. Para mim, uma dificuldade também foi essa, aqui na Hungria. A forma como as pessoas tratam as outras foi um choque. A comida também, mas no começo é tudo muito, é diferente, é novo, e depois que você começa a sentir, fala, nossa, mas tá, é diferente, é novo, mas não é a minha feijoada, não é a minha coxinha, né? Então, eu diria que a comida e as relações... Cadê meu cuscuz, hein? Cuscuz. A gente até consegue, pronto, uma das coisas boas aqui na Hungria, por exemplo, tem muito brasileiro, outro dia a gente estava checando os dados, e tem 800... brasileiro e tudo quanto é canto. Muitos. Tem 800, a gente anda na rua ouvindo português, gente, juro pra você.
Vou no supermercado, tem brasileiros, e a parte boa disso é que eles também trazem produtos brasileiros, né? Então, sempre tem gente vindo do Brasil, a gente tem vários grupos no Facebook, no WhatsApp, a galera sempre se ajuda quando pode. Também tem muitos mercados asiáticos que trazem produtos brasileiros. Parece besta, mas leite ninho. A gente não tem leite ninho aqui na Hungria, mas eu consigo comprar no mercado asiático. Então, dá para se virar, né? Dá para se virar, mas o choque comida e relações interpessoais, sem dúvida. Show de bola. E eu vi que seu computador estava com algumas coisas em húngaro. Como é que está a sua língua fora o inglês e português? Você teve interesse em aprender em húngaro ou não quer nem saber? Sim, na verdade, por conta da minha bolsa de estudos, eu fui obrigada a fazer o curso por 1 ano, por 2 semestres, mas eu iria fazer de qualquer jeito se eu tivesse oportunidade, porque, enfim, eu estou no país, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é aprender a cultura deles, né? Aprender um pouco a me comunicar, até porque, como eu disse, na questão de relações interpessoais, as pessoas aqui são tanto brutas, então, se você não fala o idioma deles, fica um pouco mais difícil a comunicação. Tá? Muita gente fala inglês, mas muita gente também não fala. Então, é polite da sua parte, né? É educado você, de repente, soltar um bom dia, um obrigado, um com licença na língua dele, assim como a gente também gosta de ouvir um estrangeiro falando no Brasil em português, né? Uhum. E qual foi a tua pergunta, Jeff? Se tu aprendeu húngaro. E húngaro, sim, mas não, eu aprendi o básico do básico. É uma língua muito difícil mesmo. Na verdade, dentro do leste europeu, aqui dentro desses países do leste europeu, a Hungria é o único país, se eu não me engano, que a origem da língua não é nem eslávico, é uma loucura, assim, é uma língua única mesmo, é um idioma unique, super diferente, a forma da escrita, a forma da fala, e muito interessante, mas estudei por 1 ano e não consegui pegar, diferente dos Estados Unidos, né, que a gente foi, eu fiquei 1 ano e meio, você ficou 1 ano e a gente voltou fluente. O húngaro não é assim, acredito que alguns outros idiomas, como o alemão, também seja mais difícil, mas italiano, espanhol, acredito que a gente consiga se virar, né? Se esforçar mesmo. Mas o húngaro é difícil, é muito difícil. Não sei se alguém já ouviu alguma coisa em húngaro, mas é bem difícil. Mas é bonito, é diferente. Eu acho bonito, assim. Beleza. Miga, gente, eu vou abrir mais para duas perguntinhas mais, tá? Quem quiser, fique à vontade. Senão, a gente já encerra. Eu vou fazer uma última pergunta da minha parte, que é, Catarina, se você puder aconselhar esses jovens que estão aqui hoje te ouvindo e que querem se espelhar em uma vida mais abroad, exterior, alguma coisa assim. Uma pessoa que quer espelhar-se em você, qual seria o conselho que você daria? Gente, primeiro de tudo, não desistam, de verdade. Eu sei que é uma frase clichê, tá? Mas a maioria das pessoas acaba desistindo no caminho. E às vezes não é fácil. Às vezes você não tá num bom momento na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, assim, se você quer fazer um mestrado, você quer ir para fora, sempre há opções. Então, busque, se for no caso do inglês especificamente, o meu conselho principal é deixem, e aí também é besta, parece uma coisa besta, mas deixem o computador de vocês, a TV de vocês, o celular de vocês ligado no Netflix, no Prime, Amazon Prime, e fiquem ouvindo o inglês. Fiquem praticando, coloquem a legenda em inglês para vocês ouvirem e lerem ao mesmo tempo algum filme, algum seriado. É muito importante essa prática nas escolas de inglês. A gente aprende as regras, aprende como se comunicar, mas essa comunicação diária, essa conversação é mais difícil e a gente pode adquirir isso assistindo filme, assistindo seriado. Então, meu conselho para vocês é realmente tentem, não desistam. O caminho pode ser árduo, mas, gente, a recompensa
é incrível. E, como eu disse, a questão de um novo idioma não é só pela fala, não é só por, eu falo inglês. Não, mas é as portas que isso abre para você. E você consegue imaginar que você está num lugar que você pode conversar com todas as pessoas de vários países, de vários lugares, e é o inglês que vai te proporcionar isso. Claro que, ok, falo espanhol, ótimo, espanhol é a segunda língua. Aqui na Hungria, por incrível que pareça, muita gente também fala espanhol. Então, não desistam, todo mundo consegue, eu consigo, eu consegui, Jeff também conseguiu, várias pessoas conseguiram. Não sei a situação de cada um de vocês, eu não me recordo do Jeff, mas eu nunca estudei inglês antes de ir para os Estados Unidos. Também não, amiga. E eu tô aqui hoje, fazendo mestrado em inglês e querendo prolongar meus estudos. E vocês estão aí aprendendo inglês já, vocês têm esse extra que eu e o Jeff não tivemos. Vocês conseguem entender quão longe vocês conseguem ir? Então, aproveitem, agarrem essa chance, tá? O Jeff pode passar o meu contato para vocês, do Facebook ou do Instagram. Se vocês tiverem qualquer dúvida com carta de motivação, eu posso ajudar com Manda aí processo. o Instagram no chat, para quem quiser já pega agora. Mando agora já, gente. E é isso. Eu acho, assim, Catarina, uma pergunta muito frequente, assim, que ninguém perguntou, mas eu vou lançar. Pessoas que, como é que eu deixo minha família? Como é que eu deixo meus amigos? E será que eu não vou sofrer de solidão? E aí, amiga, responda essa, receba. Sim, você vai sofrer solidão. Sim, você vai sentir falta da família. Comigo, quando eu fui para os Estados Unidos, os primeiros 2 meses foram horríveis, apesar de eu estar nos Estados Unidos, apesar de eu estar cercada de fácil acesso a comprar as coisas, e restaurantes tops, e blá, 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 blá. Os 2 primeiros meses de adaptação foram horríveis. Foi horrível por questão da comida, foi horrível por questão de relacionamentos interpessoais, como as pessoas se tratam, como as pessoas se tratam na rua, como as pessoas se cumprimentam. Tudo isso é muito diferente. Então, espere sim que o primeiro mês vai ser difícil. Aqui na Hungria eu já vim sabendo, eu sabia. Eu falei, eu vou chegar lá e vou odiar, não vou gostar. E dito e feito, no primeiro dia que eu saí, muito barulho, cidade grande, não quero, odeio cidade grande, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Depois de uma semana, já estava pensando, gente, mas olha que show, se eu quiser pegar um trem 1h e ir para outro lugar, eu posso, porque o transporte público funciona. E aí eu já comecei a ir vendo pelos lados positivos. Então, você consegue... É que nem o luto, né? Tem aquela fase, é como se fosse um luto mesmo, tem todas as fases. No começo é difícil, você sente falta da família, eu sou suspeita para falar, só não sinto falta dessa pessoa que está online chamada Helena. Brincando. Mas a família é a pior parte, a gente sempre vai sentir falta. É horrível estar longe, a gente quer estar nos aniversários, quer estar nos eventos, mas, graças a Deus, hoje em dia, com a internet, a gente consegue, às vezes, se fazer mais presente do que fazia quando morava na mesma cidade, né? Se liga tanto, se fala tanto. Então, choque cultural vai ter, sempre vai ter. E muitas pessoas, inclusive, desistem. Conheço casos de brasileiros que vieram para a Hungria e, depois de poucos meses, voltaram. Conheço também um amigo que eu queria que estivesse me assistindo, inclusive, que durante 7 meses me infernizou falando que queria ir embora, e eu falava para ele, Ezequiel, vai passar, você vai se acostumar, você é novo, é a primeira vez que você está morando fora, confia em mim, vale a pena, não joga fora a sua bolsa de estudo, você vai ter um diploma internacional. Mas eu tô com saudade da comida da minha mãe, mas eu tô com saudade de ir no mercado e encontrar pessoas que eu conheço. Calma, calma. E hoje, depois de 1 ano e meio, que a gente está aqui quase... 1 ano e meio, já estamos aqui há 1 ano e meio. Ele não quer nem mais morar no Brasil. Então, Eu cada pensando pessoa... que tinha ouvido algum barulho. Tem um microfone ligado? Não? Sim, foi eu, porque você olhou pro nada, pra você até, eu digo, pronto, ela vai sair. Se ela bem ouvir alguma campainha, alguma coisa do tipo. Só que não, você ficou calculando, 1 ano e meio. Eu tava pensando. Sim, estou há 1 ano e meio, então, assim, varia muito mesmo de pessoa para pessoa.
a questão de adaptação, mas sentir falta da família e da comidinha e do cheiro do brasileiro, da família, dos avós, é uma coisa que, assim, é a pior parte. Essa é. Mas é para isso que a gente trabalha, para juntar dinheiro e voltar para o Brasil para visitar a família. Exatamente. E sempre vai ter os prós e contras. Vai ter os prós de ficar no Brasil, vai ter os contras de ficar no Brasil, vai ter o prós e contras de sair do Brasil. E aí vai de você botar na balança e se arriscar. Porque você pode ter as chances de dar ruim ou dar bom. E se der ruim, você volta e continua de onde parou. E se der bom, a recompensa é surreal. Amiga, não tenho palavras para dizer o quanto foi enriquecedor sua noite hoje aqui com a gente, tá? Ah, imagina, eu espero ter sido clara. Eu falo muito, né? Então acabam me perdendo nas ideias. Mas espero que a galera tenha gostado aí também, tá? Gente, tem tudo que Oi, Catarina fala. boa noite. Eu tenho mais 2 perguntinhas. Tá. Diga. Sim, sou eu. Primeiro, entrei nessa reunião pensando que ia ser uma coisa mais chata, mas eu gostei muito, aprendi bastante, gostei de você. Vou levar essa mensagem, não desista. Muito obrigada por hoje, eu gostei muito. Ai, muito obrigada, gente. Tá vendo? Eu sempre quero ser professora. Esse sentimento de ter ajudado alguém é muito gratificante. Já é professor também sabe como é, né? É muito bom e é incrível, por exemplo, ver um aluno seu seguindo, de repente, querendo, buscando esse caminho que não é fácil, mas que é possível. Então, fico feliz de saber que eu, de alguma forma, acrescentei alguma coisa na sua noite. Eu também passo para agradecer, Imagina. porque o mestrado fora é sempre que eu quis. E eu estava enfrentando muito problema com relação a informações traçadas. Por exemplo, minha chefe ela falou que, tipo, para a Europa, o mestrado lá é muito bom você publicar muito artigo, vamos escrever artigo, vai fazendo publicação, que assim eles olham teu currículo e, tipo, tá ótimo. Aí você acabou de falar que talvez publicação nem seja nem tanto foco assim, seja mais iniciação científica e tal. E já me ajudou muito, que já deu aquele alívio, sabe? Exato. Tirou aquela pressão toda de estar publicando direto, escrevendo direto. Exato. Assim, claro que, como eu disse, ter as publicações vai fazer vai subir o seu nível, mas não se sinta limitado a isso, né? Na questão da Europa. Porque no Brasil a gente sabe, para aplicar para um mestrado, para um doutorado, se você não tiver publicação, vão passar na sua frente. Mas aqui, digamos que eles são mais abertos, como eu disse, eles querem alunos internacionais. Então, se você mostrar as suas motivações, a sua carta de motivação e ganhar o coração deles, eles te aceitam. E eu sei que parece uma coisa mentira, mas não é. Não é que nem no Brasil, que é aquele edital chato que para o sistema você é apenas um número. Porque é assim que eu senti nas minhas inscrições de mestrado no Brasil, que para eles eu era um número. E para as universidades aqui fora, não. Você é um aluno que vai contribuir não só para a universidade que você vai estudar, mas também para o seu país, né? De onde você, das suas origens. Que lindo. Então, voltando para as 2 perguntas. Primeiro, qual a sua natividade? Você é de que lugar do Brasil? Eu nasci em Campinas, mas só morei lá até os 5 anos. E a família da minha mãe é de Macapá e a gente mudou de Campinas, no interior de São Paulo, para Macapá. Morei lá morei dos 5 aos 15 anos. Depois eu fui para Belém fazer o 2º ano. Depois voltei para Campinas, fiz o 3º ano. Passei na faculdade de Fortaleza, fui para Fortaleza, fui para os Estados Unidos, voltei para Fortaleza, voltei para casa dos meus pais depois que me formei, lá no Amapá. E depois do Amapá eu já vim direto para a Hungria. Essa é a minha timeline. Interessante. Você é de onde? Hã? Você é de onde, Maria? Eu sou do município de Pesqueira, que fica em Pernambuco. Pernambuco. Ai, inclusive, é o lugar onde Jefferson nasceu, morou até criar asas e ir embora. E a segunda pergunta é
que te levou aí logo para a Hungria? Porque pelo tanto de contra que você mencionou, parece até que você não gosta, você não sabe falar a língua, falou de alguns contras aí. Então, o que te levou para ir logo para a O Hungria? edital. Fui aprovada e, então, foi justamente as novas experiências. Eu pesei muito essa questão do... Nos Estados Unidos, eu já conhecia a metodologia, eu já conhecia a Sim. universidade, eu já conhecia. E foi muito... Eu gosto, na verdade, assim, apesar de eu ser geóloga, eu gosto muito dessa parte de educação, de pessoas, de como lidar com pessoas, de como aprender a lidar com diferentes perfis, digamos. Então, apesar de ter os lados ruins, também tem o lado bom, gente. Vocês viram as fotos da Hungria? Budapeste é lindo. Sim, é Eu não tô lindo. nem aí se alguém vai gritar comigo em húngaro e me xingar. Nem ouve, puxa o fone de ouvido e segue. Se de repente aqui da Hungria, pega um avião e vai aqui para Itália, vai para Espanha. A gente está no meio. Só pega o carro e vai. Exatamente. Pega um carro e vai. Então, assim, isso... A gente falando da Europa, não tem só a Europa, tem mais milhões de... Milhões não, né? Milhares, não, milhares, centenas de outros países. Tem a Indonésia, eu tenho um amigo que estuda comigo que ele é da Indonésia, e aí nessa de procurar um doutorado, ele falou, se você quiser eu te ajudo até a se inscrever para a Indonésia. E quando que eu pensei, nossa, Indonésia, mas por que não, né? Então, assim, tem 1 milhão de possibilidades, 1 milhão. E é que nem eu falei, você olhar e falar, eu quero aquele país. Vai olhar, quem sabe você não acha uma bolsa. Exatamente. Muito bom. Então, Depois disso, obrigado. Amei. Vamos fazer Amei.